É uma daquelas noites em que o silêncio ao redor só faz aumentar o barulho dentro da sua cabeça. Lá fora, o mundo já adormeceu, mas aqui dentro é como se houvesse uma reunião acontecendo e o crítico interno, sim, ele mesmo, está discursando alto e claro, como sempre. Você já conhece essa voz. Aquela que começa com um sussurro dizendo que poderia ter feito melhor. Depois ela cresce, toma espaço, julga até os silêncios entre suas palavras. Hoje, você sentiu isso já ao acordar. Nem teve tempo de abrir os olhos direito e lá estava ela. Você dormiu demais. 10 minutos a mais e a voz já veio com sentença. Durante o café. Vai comer isso de novo? No trabalho. Todo mundo está avançando, menos você. No espelho, olha como você envelheceu. A voz nunca descansa e você se acostumou tanto com ela que, por vezes, pensa que ela é você. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E claro, me conta de onde você está assistindo e que horas são aí. Agora diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar aquele zumbido suave de fundo e vamos começar a jornada desta noite juntos. E você está deitado, ou talvez sentado, com os ombros levemente tensos, o maxilar apertado. Parece que há sempre algo a corrigir, não é? Essa constante sensação de que nunca é o bastante. Mesmo quando acerta, essa voz encontra um detalhe, uma falha, uma imperfeição. Ela não grita, ela insinua, ela compara, ela espera pacientemente até que sua confiança dê uma escorregada. E então ela ataca com elegância cruel. É como aquele colega de trabalho passivo-agressivo que nunca te diz nada diretamente, mas sempre solta uma frase com um tom. E você carrega isso nos ombros. Só que esse colega não vai embora no fim do expediente. Ele vive aí na sua cabeça, o crítico interno. Mas há algo diferente hoje. Você está começando a perceber. Antes, você confundia essa voz com a sua própria consciência, como se fosse parte da sua identidade. Agora, uma parte de você começa a se perguntar: e se essa voz for só um ruído aprendido? E se ela não for a verdade, mas apenas um eco? Eu lembro da primeira vez que percebi isso. Estava lavando a louça numa terça à noite qualquer, depois de um dia medíocre, a pia cheia e a cabeça cheia de cobranças. Você devia estar estudando, devia ser mais produtivo, devia ser mais forte emocionalmente, devia ser alguém melhor. E aí, quase sem querer, murmurei em voz alta: mas quem disse que eu tenho que ser tudo isso? E o silêncio que veio depois foi quase assustador. Pela primeira vez, o crítico interno ficou quieto por alguns segundos. E você já deve ter tido um momento parecido. Um instante em que percebeu que a exigência que te pressiona o tempo inteiro talvez não seja justa. Talvez nem seja sua. Ainda assim, ele volta, como um alarme programado. Sempre que você ousa relaxar, lá está ele lembrando que descanso é preguiça, que prazer é culpa, que pausa é fraqueza, que você devia estar fazendo mais, sendo mais, entregando mais. Essa voz não é neutra. Ela tem uma intenção, mas a intenção nem sempre é sábia. Às vezes ela só repete o que ouviu. Vozes de adultos da infância, de professores, de colegas, de padrões de redes sociais que nunca dormem. Você começa a entender que essa voz não é um narrador confiável, mas ela é persistente, insistente e sutilmente persuasiva. Ela aparece nas entrelinhas dos seus pensamentos, com frases que começam com "você sempre" ou "você nunca", como um algoritmo rodando em segundo plano, ajustando sua autoestima sem que você perceba. E aí você se pergunta, por que é tão difícil calar essa voz? Talvez porque ela te deu uma sensação falsa de controle por tanto tempo. Porque ela dizia: se você se julgar antes que os outros façam isso, pelo menos não será pego de surpresa. Porque ela parecia ser o lado realista, o que te mantinha nos trilhos, o que não deixava você se acomodar. Mas hoje, agora, nesse exato momento, você começa a duvidar desse acordo. Começa a perceber que esse crítico não está te protegendo.
está te desgastando. E que talvez ele não precise ir embora ainda, só precisa aprender a ficar quieto de vez em quando. O problema é que mesmo quando você tenta ignorá-lo, ele encontra maneiras de se infiltrar. Você tenta meditar e a voz diz: "Você não sabe fazer isso direito." Vai ler um livro e ela pergunta: "E os projetos que você está atrasado?" Começa a descansar e ela sussurra: "Você não merece." Mas, e se só por hoje você não respondesse com resistência, e sim com curiosidade? Essa voz tão repetitiva, tão dura, de onde ela vem? Qual foi o primeiro momento em que você sentiu que precisava ser perfeito? Qual foi o primeiro erro que virou vergonha? E quem te ensinou que errar era o fim do mundo? Essas perguntas não precisam de respostas imediatas, só de espaço. E você está aqui agora justamente para isso. Dar espaço ao silêncio que a voz nunca permite. Então, respire, lentamente. Sinta o ar entrando e saindo, sem pressa. O crítico interno pode até tentar falar, mas você não precisa escutá-lo. Agora. Ele teve o microfone por tempo demais. É hora de deixá-lo no modo mudo, e aos poucos algo em você começa a relaxar, como se finalmente tivesse permissão para apenas existir. Você percebe como a voz se esconde atrás de frases sutis. Ela não grita, não precisa. Sabe exatamente onde tocar. Hoje mesmo, ao derramar café na camisa antes de sair, ela já chegou com um tapinha sarcástico no ombro. Claro, você sempre faz isso. Desastrado como sempre. Nem parece grande coisa, mas essa frase se aloja fundo. Mais do que o café na camisa, o que te incomoda é essa narrativa interna de que você é o erro e não alguém que cometeu um erro. Esse é o espelho da autossabotagem. Uma lente distorcida, onde falhas comuns ganham proporções gigantescas. Você não chega atrasado, você é irresponsável. Você não esquece algo, você é desleixado. E mesmo quando acerta, essa lente encontra uma forma de embaçar o brilho. Entregou o relatório, mas não ficou tão bom quanto o do colega. Pagou as contas em dia? Sim, mas nem sobra dinheiro no fim do mês. Sempre há um mas, e talvez você nem perceba que está fazendo isso. É automático, como um espelho embaçado que você nem sabe que está usando. E por causa dele, você se diminui, recusa elogios. Ri desconfortável quando alguém te admira. Desacredita dos próprios talentos. E no fundo vive esperando que alguém a qualquer momento descubra que você é uma fraude. Sim, aquela velha sensação de impostor. Você já deve ter sentido isso. Todos ao seu redor parecem saber o que estão fazendo, parecer seguros, confiantes, e você está só tentando não escorregar, fingindo que está tudo bem enquanto por dentro se sente insuficiente. E adivinha quem alimenta essa sensação todos os dias? A voz. O crítico interno. Ele diz: não é que você está se sentindo um impostor. Você é um. É cruel porque ele não apenas comenta o que acontece. Ele escreve o roteiro antes, mesmo da cena começar. Você nem tenta mais certas coisas porque a voz já sussurrou: não vai dar certo. E aí, claro, quando você não tenta, nada acontece. E ele confirma: viu? Eu tinha razão. É um ciclo vicioso, e o mais perverso é que ele se disfarça. De prudência, de realismo, e, em algum ponto, você começou a aceitar isso como seu padrão de funcionamento. Um sensor interno de não merece. E esse sensor apita em momentos estratégicos, quando alguém elogia seu trabalho, quando você está prestes a aceitar uma oportunidade, quando começa a se sentir feliz sem motivo. A alegria, inclusive, vira suspeita. Você se pega pensando: será que isso vai durar? Ou pior, eu nem deveria estar me sentindo assim. Porque a voz te convenceu de que você precisa pagar para existir, que precisa justificar tudo, que só é digno se estiver exausto, produtivo ou ajudando alguém. E eu sei como é. Já me peguei sorrindo e, segundos depois, sentindo culpa por estar bem enquanto outras pessoas estavam mal. Como se eu tivesse pegado algo que não me pertencia. A felicidade se torna uma transgressão. E tudo isso é alimentado por aquela voz que aprendeu a te proteger da rejeição, te convencendo de que é melhor se machucar antes que o mundo o faça.
Mas sabe o que é curioso? Quando você olha de fora, vê que os outros também tropeçam, erram, esquecem, choram. São humanos. E ainda assim você consegue ter compaixão por eles. Você diz, poxa, todo mundo erra. Mas quando é com você, a régua é outra, a cobrança é outra. A paciência desaparece. E por que isso? Porque o espelho da autossabotagem não mostra só sua imagem. Ele reflete uma versão distorcida do seu valor. Ele diz que você só é digno se for perfeito. Mas você já tentou ser perfeito? Já tentou mesmo? É exaustivo, é solitário. E no fim é impossível. A verdade é que essa busca pela perfeição alimenta o crítico interno. Quanto mais você tenta fazer tudo certo, mais ele encontra motivos para te lembrar do que faltou. É como correr atrás de uma linha de chegada que se move, e quando você percebe isso, começa a ver que não é falta de esforço, é falta de misericórdia. Você não precisa ser perfeito para ser suficiente. Repita isso ainda que pareça estranho. Você não precisa ser perfeito para ser suficiente. Talvez soe falso no começo, mas repita mesmo assim, porque a voz dentro de você teve anos para construir suas verdades e vai levar um tempo para que outras vozes, mais gentis, mais humanas, também tenham espaço. E se você está se perguntando como começar esse processo, a resposta é mais simples do que parece. Comece notando, só isso. Quando a voz vier com suas sentenças, pare por um segundo e diga, eu ouvi você, mas não vou decidir nada agora. Essa pequena pausa já é uma quebra no ciclo, já é um movimento de libertação, e pode ser que, por enquanto, você ainda acredite em tudo que a voz diz. Tudo bem, ninguém desliga um eco tão rápido, mas você está aqui, ouvindo isso, se permitindo esse momento. E só o fato de estar escutando esse conteúdo já é uma forma de cuidar de si, de questionar, de tentar ver o que há por trás do espelho. Continue, não com pressa, mas com presença, porque o silêncio que você está cultivando agora talvez seja o começo de uma nova voz. O dia mal começa e ele já está lá. Não bate na porta, não pede licença, não pergunta se pode entrar. Ele simplesmente acorda com você. Enquanto você ainda se espreguiça, tentando encontrar no corpo algum traço de descanso, ele já dá sua primeira opinião. Você devia ter dormido mais cedo. É um convidado invisível, íntimo demais para ser ignorado, mas abusado demais para ser bem-vindo. E quando você vai até a cozinha, meio sonolento, o café ainda coando, ele se senta na cadeira da frente e cruza os braços. Observa tudo. Comenta sobre o pão que você escolheu, sobre a roupa que você vestiu, sobre os planos que não cumpriu ontem. É como se ele tivesse acesso ao seu histórico, seus arquivos mais sensíveis, suas senhas emocionais, e usa tudo isso, não para te ajudar, mas para manter você num estado constante de vigilância. A essa altura, você já está acostumado com essa companhia. Nem sempre se dá conta de que ele está ali, mas sente os efeitos. A leve tensão nos ombros, a dificuldade em escolher como se cada decisão fosse uma chance de falhar. A sensação de que você tem que justificar tudo, o que faz, até para si mesmo. O crítico interno não te dá descanso nem nas pequenas coisas. Vai ao mercado e pensa 2 vezes antes de pegar um item fora da lista. Você não está gastando demais. Escolhe um filme para ver e ele diz, isso é perda de tempo, vai ler um livro. E quando você vai ler o livro, ele responde, você devia estar fazendo algo útil, algo que te leve a algum lugar. A questão é que com ele nada é suficiente, e quando você tenta fazer algo só porque quer, sem meta, sem produtividade, ele te olha com aquele ar de desaprovação silenciosa. Você já se pegou tentando justificar um descanso, dizendo a si mesmo que merece uma pausa, como se o simples desejo não fosse suficiente? Isso é ele, a voz, o convidado invisível, que decidiu sentar à mesa da sua vida e ditar o que pode ou não ser feito. E o mais ardiloso é que muitas vezes ele não aparece como um vilão. Não, ele se apresenta como conselheiro, como alguém que só quer seu bem. Ele diz, eu estou aqui para garantir que você não se perca. Mas na prática, o que ele faz é impedir que você se encontre. Durante anos,
talvez você tenha acreditado que precisava dessa voz para ter disciplina, para manter os pés no chão, para não sair da linha. E sim, talvez em algum momento ela tenha ajudado. Em algum momento da infância, da adolescência, pode ser que essa voz tenha surgido como uma forma de proteção, uma tentativa de evitar dor, de corresponder às expectativas. Mas hoje ela virou um fiscal, um policial interno que patrulha seus desejos e sonhos com ceticismo armado. E sabe qual o efeito disso com o tempo? Você para de sonhar alto, começa a se contentar com o que é seguro. A criatividade que um dia foi espontânea começa a vir com culpa. A curiosidade que antes te movia agora precisa de justificativa. Você deixa de experimentar por medo de falhar, e quando falha, a voz vem e diz: "Eu avisei." É assim que ele age. Não previne quedas, mas se alimenta delas e transforma qualquer tentativa em motivo de crítica. Como um amigo tóxico que diz: "Eu só quero o seu bem", mas nunca comemora suas vitórias. Só aponta o que faltou, o que podia ter sido melhor, o que os outros fizeram diferente e, no fundo, você já percebeu. Percebeu que essa companhia silenciosa está drenando sua energia, que não é normal viver sempre tenso, sempre em modo de defesa. Não é normal ter que pedir desculpa por descansar. Não é normal viver com essa sensação de débito constante, como se você estivesse sempre devendo alguma coisa para um juiz invisível. Hoje, no café da manhã, você sentiu isso com mais clareza. Um pequeno gesto, um pensamento leve, talvez um momento de prazer genuíno. E lá estava ele, tentando sabotar. E foi ali que surgiu, quase como um sussurro, a vontade de convidá-lo a calar a boca, não expulsar, não brigar, apenas pedir. Silêncio, só por um instante. Mas é difícil, né? Porque ele se mistura com você. Às vezes, você nem sabe onde termina sua voz e começa a dele, porque ele aprendeu a falar do seu jeito, aprendeu a usar seus medos como argumentos, e você acreditou tanto nele que agora não sabe como seria viver sem essa voz de fundo. Mas, eu te digo, há vida sem ela. Há uma versão sua que sabe escolher sem culpa, que sabe descansar sem permissão, que sabe errar sem desmoronar. E ela está aí, adormecida talvez, mas viva. E hoje, talvez você consiga dar o primeiro passo. Não precisa enfrentá-lo de frente, não precisa discutir. Apenas observe. Note quando ele aparecer. Note o tom, as palavras, o ritmo. Como um cientista curioso, sem julgar. Apenas registrando. E quem sabe, olhando para ele com um pouco de compaixão. Não porque ele está certo, mas porque ele é fruto de tempos antigos. E você já não vive mais nesses tempos. Hoje, ao longo do dia, talvez ele apareça de novo. Ele vai comentar sobre seu rendimento, sobre seu corpo, sobre suas escolhas. Mas agora você tem algo que ele não tem: consciência. E com consciência vem a possibilidade de escolha. Você pode ouvir, ou pode simplesmente respirar fundo e dizer mentalmente: agora não. Hoje eu escolho silêncio. E nesse silêncio algo novo pode nascer. Você se pega lembrando de uma cena antiga, talvez nem saiba exatamente de quando é. Era você ainda pequeno, ouvindo alguma frase cortante que ficou gravada como ferro quente. Pode ter vindo de alguém com boa intenção, um pai rígido, uma professora exigente, um colega zombeteiro. Mas o impacto foi profundo, algo como: você nunca faz direito. Ou, isso é fácil, qualquer um consegue. Ou talvez, você é muito sensível. E ali, naquele instante, sem saber, você começou a construir o vocabulário do seu crítico interno. Não como uma escolha, mas como uma adaptação. Crianças têm um radar afiado para entender o que mantém o amor por perto. E se você percebeu que ser sério, produtivo, obediente ou perfeito te poupava de broncas ou rejeições, pronto. Nasceu ali o primeiro tijolo do seu padrão. Anos se passaram, e agora você vê como essa voz cresceu com você. Ela aprendeu a se disfarçar. Às vezes ela soa como um chefe severo, às vezes como o eco da sua mãe. Em outros momentos ela soa como você mesmo, tão bem ensaiada que parece natural. Mas não é. Ela aprendeu a usar argumentos lógicos, tipo: você precisa se esforçar mais, o mercado está difícil. Ou,
Se você não fizer direito, ninguém vai te respeitar. E aí você entra num estado de vigilância contínua, uma espécie de modo sobrevivência emocional. Você se torna o próprio carcereiro. Começa a medir sua produtividade em horas, seus afetos em reciprocidade, seu valor em desempenho. Vai dormir pensando no que não fez, acorda já devendo. E o mais triste, começa a se distanciar de quem você era antes de tudo isso. Curioso, criativo, cheio de vontade de descobrir o mundo sem medo de errar. Eu te pergunto, você se lembra de quem era antes de começar a se criticar tanto? Talvez se lembre de quando desenhava sem se preocupar com proporções, de quando inventava histórias sem checar gramática, de quando dançava sem pensar se estava fazendo papel de bobo. Aquela liberdade ainda mora dentro de você, mesmo que tenha sido coberta por anos de exigência. E você pode até argumentar, mas eu precisei ser assim. Se não fosse essa cobrança, eu não teria chegado onde estou. Tudo bem, eu entendo. Em muitos momentos, ela pode até ter te impulsionado. Mas agora eu te pergunto com carinho. A que custo? Porque talvez você esteja cansado. Cansado de viver em guerra interna. Cansado de não conseguir se celebrar. Cansado de olhar para trás e ver só o que faltou. E mais ainda, cansado de não conseguir aceitar amor, porque uma parte sua ainda acha que não merece. E isso dói. Dói quando alguém diz que te admira e você sente um desconforto, como se fosse mentira, como se aquela pessoa estivesse vendo algo que você não vê. Dói quando você conquista algo e sente culpa. Dói quando está com alguém e acha que em breve vão te deixar porque vão perceber quem você realmente é. É isso que o crítico interno faz. Ele não só te pune, ele te impede de receber amor, descanso, prazer, alegria. Ele cria uma grade invisível entre você e as coisas boas da vida. E a chave para abrir essa grade começa com consciência. Consciência de que essa voz não é verdade absoluta. Ela é uma narrativa, uma lente. E lentes podem ser trocadas, talvez não de uma vez, talvez aos poucos, talvez com um esforço quase invisível no início, como quando você desvia os olhos de uma crítica e escolhe se concentrar num elogio. Mesmo que seu corpo ainda duvide, mesmo que a voz tente sabotar, é esse pequeno desvio que começa a mudar o percurso. Hoje, talvez você tente uma coisa nova. Ao invés de combater o crítico ou de tentar calá-lo à força, você pode apenas dizer obrigado, mas agora eu escolho algo diferente. Com respeito, mas com firmeza. Como se dissesse, eu entendo que você veio para me proteger, mas eu já sou adulto. Se eu cuido daqui para frente. Porque você não precisa mais desse vigilante. O que você precisa agora é de um aliado interno, alguém que torça por você, que diga, sim, foi difícil, mas olha o quanto você avançou. Alguém que comemore suas pequenas vitórias, que te acolha quando você tropeça, que saiba dizer, você errou, não, e tudo bem. Vamos aprender juntos. E esse alguém também é você. Você pode começar a desenvolver uma nova voz interna. Uma que fale baixo, mas com verdade. Que não exija perfeição, mas encoraje presença. Que não te empurre com medo, mas te convide com leveza. E isso, meu amigo, pode mudar tudo. Porque quando você começa a se tratar com gentileza, algo dentro de você relaxa. Os ombros baixam, a respiração aprofunda. O mundo parece menos ameaçador e, aos poucos, você percebe que não precisa mais da pressão para se mover. Pode se mover por desejo, por curiosidade, por amor. Hoje, enquanto o crítico observa tudo, talvez você só respire fundo e diga para ele, pode ficar por aí, mas quem decide hoje sou eu. E isso, essa pequena rebelião pacífica, pode ser o começo da sua liberdade. Você começa a perceber como ele tenta te alcançar em cada espaço de silêncio. Quando não há tarefa urgente, quando você se permite parar, ele se infiltra. Não é coincidência. O crítico interno prospera no vazio. Quando o corpo desacelera, ele se agita. É como se sua voz ecoasse mais alto nos momentos em que tudo o que você precisa é quietude. Já notou como ele invade até os momentos de prazer? Você senta para assistir a algo leve,
e de repente escuta um sussurro mental. Você devia estar fazendo algo útil. Decide passar um tempo com alguém querido e a voz aparece. Você está deixando pendências de lado. Começa a relaxar e lá vem ele lançando a velha dúvida. Será que você está merecendo esse descanso? E é aí que algo dentro de você começa a desconfiar dessa presença. Você não pensa com todas as letras, mas sente. Há algo errado nisso tudo. Como pode uma voz que supostamente veio te proteger transformar até o conforto em motivo de tensão? A resposta começa a aparecer quando você observa que ele não está no presente. O crítico interno vive de passado e de projeções. Ele te compara com versões idealizadas do que você deveria ser e te ameaça com consequências catastróficas se você não se ajustar. Ele diz: se você errar aqui, tudo desmorona. Mas isso raramente é verdade. Na prática, a maioria das coisas que ele teme nunca acontecem. Quantas vezes você adiou algo por medo de não ser bom o suficiente? Quantas oportunidades foram deixadas porque ele convenceu você de que não estava pronto? Quantas conversas não aconteceram porque ele previu rejeição? E, veja bem, mesmo com todo esse cuidado, ainda houve dor, ainda houve fracassos. Então, talvez não se trate de evitar sofrimento, mas de aprender a caminhar com ele, de não deixar que essa voz controle a narrativa da sua vida, como se fosse um roteirista pessimista, desses que acreditam que todo final precisa ser trágico para ser verdadeiro. Agora, respira comigo. Sério. Puxe o ar com calma. Solte devagar. Faça isso mais uma vez. Percebe como o simples ato de respirar já devolve um pouco da presença? O crítico interno vive na antecipação. Você só consegue vê-lo claramente quando está aqui, agora. Quando sente o próprio corpo. Quando escuta os sons ao redor. Quando se ancora no que está de fato acontecendo, não no que poderia acontecer. E é por isso que ele odeia o silêncio verdadeiro. No silêncio, você começa a perceber outras vozes. Uma intuição que estava abafada. Uma ternura que parecia esquecida. Uma criatividade que estava trancada num porão. No começo, essas vozes são baixas, mas à medida que você silencia o crítico, não com raiva, mas com firmeza, essas vozes começam a crescer. Outro dia você fez algo simples que antes nem repararia. Talvez tenha elogiado seu próprio esforço. Talvez tenha se olhado no espelho com menos julgamento. Talvez tenha dito não, sem culpa. Coisas pequenas, mas que marcam território. São declarações de que você está tomando de volta o controle da sua narrativa. Aos poucos você começa a notar. O crítico interno pode até estar ali, mas ele não é mais o centro do palco. Ele fala, mas você não precisa seguir. Ele alerta, mas você pode questionar. Ele critica, mas você pode escolher responder com gentileza. E quando você faz isso, algo muda. Você sente o corpo menos tenso, a mente mais espaçosa. Os pensamentos perdem um pouco do peso. Você começa a experimentar o que talvez nunca tenha sentido de verdade: liberdade interna. Não é que você vai se tornar alguém desleixado, sem disciplina, sem metas, longe disso. Mas suas ações passam a vir de um outro lugar. Não da obrigação cega, mas da escolha consciente. Não do medo de falhar, mas da vontade de tentar. E isso transforma tudo. O trabalho continua sendo feito, mas sem o gosto amargo da cobrança constante. Os relacionamentos ganham mais profundidade, porque você não está mais tentando provar nada. A vida se torna menos um campo de batalha e mais um território para explorar. E veja, ainda vai haver dias difíceis, dias em que o crítico vai voltar com força. Vai parecer mais convincente, vai usar argumentos novos, mas agora você tem um espaço interno que não existia antes. Um lugar onde você pode se recolher, onde a sua voz mais autêntica começa a ganhar forma. Talvez seja o momento de dar um nome a essa nova parte. Pode parecer bobo, mas é simbólico. Você pode chamar de o observador, ou o eu gentil, ou simplesmente presença. Dar nome a isso ajuda a reconhecer quando ela aparece. Ajuda a fortalecer. Porque no fundo é isso que está em jogo.
quem está no comando da sua mente, a parte que te puxa para baixo ou a parte que te acolhe. E a cada vez que você escolhe ouvir essa nova voz, mesmo que por segundos, você enfraquece o crítico. Ele não desaparece, mas perde força, fica mais contido, deixa de ser o protagonista. Hoje, você pode praticar. Tente notar quando ele surge. Em vez de brigar, apenas diga: "Ah, é você de novo. Eu te reconheço. Mas hoje eu escolho ouvir outra voz." E essa escolha é um ato de coragem silenciosa. Você percebe que, ao silenciar o crítico interno, não está criando um vazio. Está abrindo espaço para escutar outras presenças que há muito tempo estavam caladas. Algumas delas são tímidas, como aquela parte sua que ainda sonha em tocar violão sem vergonha. Outras são antigas, quase míticas, como aquela criança que falava sozinha no quintal criando mundos. E há também aquela parte mais serena, sábia até, que diz com uma voz que vibra no peito: "Você não precisa mais lutar assim." É estranho no começo, porque você passou anos acreditando que o seu valor estava na performance, que ser bom significava ser impecável, que só existia descanso depois do dever, e que mesmo assim o descanso vinha com culpa, como se você estivesse cometendo uma infração contra um juiz invisível. Mas agora, com cada silêncio conquistado, com cada pequeno gesto de autoacolhimento, você começa a reconstruir a ideia de valor e percebe que valor não é algo que se ganha, é algo que já existe. Você não precisa performar para merecer estar aqui. Já está aqui. Já basta. Eu me lembro exatamente do momento em que essa ficha começou a cair para mim. Era uma manhã comum, dessas em que tudo parecia rotineiro. Mas por alguma razão naquele dia, eu me dei conta de que estava tentando resolver um problema que nem era urgente, só porque sentia que precisava provar utilidade. E me perguntei: para quem estou tentando mostrar isso? E a resposta foi dura para ninguém. Era só um reflexo antigo, automático. Então fechei o computador, fui até a janela e fiquei ali parado. Só isso, parado. Com o sol batendo de lado, o som distante da rua, o cheiro leve de café que ainda pairava no ar. E algo dentro de mim sussurrou: você pode existir sem se justificar o tempo todo. Foi uma das experiências mais libertadoras que tive. Não é fácil sustentar essa presença. O mundo inteiro parece construir seus pilares sobre o ser mais e fazer mais e render mais. Mas aos poucos, você começa a identificar os lugares onde essa lógica não se sustenta, onde ser simplesmente humano é suficiente, onde estar vivo é por si só significativo. Por exemplo, quando você olha um amigo nos olhos e sente que ele está ali por inteiro e você também. Quando o seu cachorro deita ao seu lado sem exigir nada. Quando o vento toca seu rosto e você simplesmente sente, sem narrar nada. É nesses momentos que você encontra algo maior do que qualquer voz crítica. Você encontra uma conexão com o agora, com o real, com o que sempre esteve ali, mas que o barulho interno escondia. E, curiosamente, à medida que você acessa mais esses momentos, o crítico começa a se tornar quase irrelevante. Ele ainda fala sim, mas agora você tem uma referência diferente, algo mais verdadeiro para se apoiar. É como se você tivesse descoberto um novo canal de rádio, um que toca uma música mais suave, mais honesta, e você percebe que por anos esteve sintonizado numa frequência distorcida. E aqui vem algo importante. Não se trata de se livrar do crítico. Ele é parte da sua história. Talvez tenha te protegido em fases difíceis, talvez tenha te mantido firme, quando tudo parecia desmoronar. Não é sobre eliminá-lo, é sobre dizer: obrigado por tudo até aqui, mas agora eu sigo por outro caminho. E esse caminho é feito de escolhas pequenas. Como escolher se ouvir antes de seguir uma cobrança externa? Como escolher descansar, mesmo quando parece cedo demais? Como escolher falar com carinho consigo mesmo diante de um erro? Você começa a se tratar como trataria alguém que ama. E isso muda a sua linguagem interna. Em vez de "você é um idiota por esquecer isso", você começa a dizer: "Ok, você esqueceu? Está tudo bem, a gente tenta de novo." Em vez de "nada do que você faz é suficiente", surge:
Você fez o melhor que pôde com o que tinha. Em vez de você é um fracasso, entra você está aprendendo. E cada vez que você faz isso, o corpo responde. Porque ele também foi treinado por anos a tensionar diante da crítica. Os ombros enrijecem, o estômago se fecha, o peito trava. Mas quando você fala com gentileza, o corpo se abre. A energia volta a circular. Você volta a respirar com mais profundidade. É por isso que silenciar o crítico não é um exercício apenas mental. É físico, é espiritual. É uma prática de presença. Hoje, você pode começar com algo simples. Ouvir seus pensamentos, como se estivesse escutando outra pessoa. Quando vier uma frase dura, pergunte: se fosse um amigo meu dizendo isso para si mesmo, eu deixaria? E se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Aos poucos, você vai notar. Silenciar. O crítico não é calar a mente. É realinhar a escuta. É trocar de lente. É redescobrir quem você é sem o peso da voz que sempre disse que você não era o bastante. Você começa a notar as pequenas vitórias. Elas não vêm com fogos de artifício nem com aplausos. São discretas, quase invisíveis aos olhos de fora. Mas, por dentro, são revoluções. Como quando você escreve uma mensagem sem reler 20 vezes antes de enviar. Como quando olha para a pia cheia e diz, agora não, sem culpa. Como quando recusa um convite sem se explicar demais. Esses momentos têm um gosto novo, algo entre alívio e estranheza. Porque por tanto tempo, você foi conduzido por uma urgência artificial. Aquela criada pelo medo de ser mal visto, mal interpretado, mal avaliado. E agora, ao agir a partir de outro lugar, mais centrado, mais íntimo, você descobre que não só sobrevive a isso, como também floresce. Curiosamente, os outros ao seu redor começam a perceber. Mesmo que ninguém diga com todas as letras, há uma mudança na sua energia. Você se torna mais inteiro, mais disponível, mais humano, porque está menos engessado, menos preocupado com performance. As conversas se aprofundam. Os silêncios ficam mais confortáveis. Você começa a escutar melhor, inclusive a si mesmo. Lembro de um dia em que eu estava em uma reunião, daquelas em que eu costumava me preparar por horas, antecipando cada argumento, cada possibilidade. Mas naquela vez, algo em mim escolheu apenas estar presente, não como um improviso inconsequente, mas como uma confiança tranquila. Eu sabia que, mesmo se não tivesse todas as respostas perfeitas, eu ainda tinha valor. E foi uma das melhores reuniões que já tive. Porque o silêncio do crítico abre espaço para a inteligência natural, aquela que não precisa gritar porque vem de dentro, que se expressa com clareza quando não é bloqueada pela autocensura constante. E aí você começa a se perguntar: quantas ideias eu deixei de dizer? Quantos talentos eu escondi? Quantas conexões deixei de aprofundar, só porque a voz do crítico dizia que era melhor ficar quieto? É quase triste pensar nisso, mas ao mesmo tempo há uma beleza em perceber que ainda há tempo, que você ainda está aqui, que ainda pode recuperar esses pedaços. Como um restaurador de obras antigas, você vai limpando a camada de poeira acumulada e redescobrindo a imagem original. E às vezes o que aparece ali te surpreende. Você se pega rindo mais, criando mais, amando com mais coragem. Não porque tudo virou um mar de rosas, mas porque agora você está menos preocupado em controlar a percepção dos outros. Você aprendeu que não precisa ser perfeito para ser digno. E isso muda o jogo. Agora, também tem um detalhe importante. O crítico interno pode tentar se disfarçar. Ele percebe que você está ganhando terreno e muda a tática. Começa a usar a linguagem do autocuidado para impor novas pressões. Você devia estar meditando mais. Por que ainda não superou isso? Veja como os outros já estão avançando. A voz se torna mais sofisticada, mais sutil. Quase parece que está ajudando, mas você aprende a reconhecer o tom. O corpo sente. Há uma diferença entre um chamado gentil à expansão e uma cobrança disfarçada de crescimento, uma puxa para a vida, a outra para o velho ciclo de insatisfação. E é nessa hora que o seu novo olhar faz diferença. Você não se desespera. Apenas observa e diz:
Você de novo tentando vir por outro lado. E com esse reconhecimento, a ilusão se desfaz. Essa postura não nasce de um dia para o outro. É uma prática, como quem aprende a tocar um instrumento. No começo parece estranho, instável, mas com o tempo os dedos se acostumam, o ouvido afina. E quando você vê, já está tocando sem pensar tanto. Com o crítico é igual. No início, você precisa de atenção plena. Precisa lembrar-se o tempo todo de que pode escolher outro caminho. Mas depois, isso vai se tornando parte do seu funcionamento. Como respirar mais fundo quando sente o peito apertar. Como sorrir para si mesmo após um tropeço. E então surge um novo tipo de força. Não aquela força que endurece, mas a que sustenta. A que vem de dentro. A que permite vulnerabilidade sem medo. A que diz: mesmo quando não sou tudo o que gostaria de ser, ainda sou o suficiente. Essa força não precisa convencer ninguém. Ela não faz barulho, não exige palco, mas muda o ambiente onde quer que você esteja. É como acender uma luz amarela suave num cômodo escuro. Tudo continua ali, mas com outra qualidade de presença. E talvez nesse ponto você perceba que silenciar o crítico interno não foi um ato contra ele. Foi um ato por você. Foi um reencontro com partes que estavam esperando por espaço. E agora que o silêncio se firmou, essas partes começam a florescer. Você sente isso no jeito como se move pela casa, na forma como toma café, no modo como se olha no espelho, não para corrigir, mas para simplesmente ver. E quando isso acontece, o mundo também muda. Porque você se relaciona com ele de um lugar menos defensivo e mais real. E talvez seja isso, no fim das contas. Silenciar o crítico é permitir que a sua presença fale mais alto do que suas defesas. Você percebe que chegou num ponto onde não dá mais para fingir que não mudou. Algo em você se transformou, silenciosamente, como uma maré que recua e só depois mostra o novo contorno da praia. E mesmo que a sua rotina continue parecendo a mesma por fora, os compromissos, as listas de tarefas, as interações sociais, por dentro há um novo centro de gravidade. O crítico interno ainda aparece de vez em quando. Ele sempre foi persistente. Mas agora, ao invés de dominador, ele é apenas uma das vozes. Você não se curva mais a ela automaticamente. Ao contrário, você até escuta, mas escuta com filtro, com distância, com o discernimento de quem aprendeu a se proteger com gentileza. E essa gentileza não é fraqueza. Você sabe disso agora. É como o silêncio entre as notas de uma música. Sem ele, tudo vira barulho. A gentileza que você cultiva consigo mesmo se torna o espaço onde novas coisas podem nascer. Desejos antigos, interesses esquecidos, vontades legítimas. Tudo isso volta à superfície quando o ambiente interno deixa de ser hostil. Você começa a explorar o que significa ser você sem aquela constante autoavaliação. E é libertador, por exemplo, você começa a vestir o que realmente gosta, sem pensar se os outros vão aprovar. Começa a escrever, criar, desenhar, sem a pressão de ser o melhor. Começa a permitir que as coisas sejam boas, mesmo que não sejam incríveis. E isso gera uma paz que você nem sabia que estava procurando. Eu me lembro de uma noite em que me peguei cantando sozinho na cozinha. Uma música antiga que eu gostava na adolescência e que por algum motivo tinha deixado de ouvir. E ali, lavando uma panela, desafinando feliz, senti uma alegria quase infantil. E pensei, será que é isso? Essa liberdade leve de simplesmente existir? Talvez seja. Ou talvez seja uma parte dela. Você também percebe que começa a se relacionar com os outros de uma forma diferente, mais direta, mais honesta, mais vulnerável. Não porque você se tornou uma espécie de guru emocional, mas porque a sua própria dor te deixou mais aberto. Você não precisa mais esconder as partes frágeis para se sentir aceito, porque agora você se aceita. E essa aceitação, ao contrário do que o crítico sempre disse, não te paralisa, não te acomoda, ela te fortalece, porque vem do lugar mais verdadeiro. E quando você age a partir desse lugar, suas escolhas têm outro peso, outra firmeza. Você para de aceitar convites que te drenam.
Para de manter relações que só sobrevivem porque você força. Para de dizer sim por medo de parecer egoísta. E começa a construir uma vida com mais coerência interna. Claro, isso incomoda alguns. Sempre vai incomodar quem se beneficiava do seu antigo modo de funcionar. Mas isso deixa de ser um problema, porque agradar a todos era só mais uma estratégia de sobrevivência do seu crítico. E agora você sabe que sua sobrevivência está garantida de outro jeito, pela verdade, não pela submissão. Nesse novo espaço, você também começa a perceber o quanto sua criatividade estava bloqueada. O crítico não gosta de incertezas, ele quer segurança. E criar exige justamente o oposto: liberdade para experimentar, errar, refazer. Agora que há mais silêncio dentro de você, as ideias surgem com mais facilidade. Você não as julga imediatamente. Deixa que existam, que se desenvolvam. E por isso elas florescem. Você pode até voltar a antigos projetos que abandonou por vergonha. Ou começar algo do zero, sem a pretensão de ser genial. Porque agora, criar é expressão, não avaliação. E com o tempo, você se pega celebrando as pequenas coisas. Um dia produtivo, mas tranquilo. Uma conversa sincera com alguém que você ama. Um pôr do sol observado sem pressa. Um elogio que você recebe e aceita sem responder com "ah, nem é tudo isso". Esses gestos, antes tão simples, ganham novo significado. Porque não estão mais sob a vigilância do crítico. Estão livres. Você está livre. E sim, haverá dias difíceis. Dias em que a velha voz tenta recuperar espaço, em que você escorrega nos antigos padrões. Mas agora, nesses dias, você sabe o que fazer. Sabe que não precisa entrar em guerra. Basta lembrar do silêncio que existe sob o ruído, da sua voz real, que ficou abafada por tanto tempo, mas que agora sabe o caminho de volta. E ela está mais forte, porque ela sobreviveu. Ela resistiu em meio à crítica, ao medo, à vergonha. E agora finalmente tem espaço para falar. E quando ela fala, você sente. É isso. É daqui que eu quero viver. Você sente essa mudança não só na mente, mas no corpo, no jeito como você respira, no modo como se senta, na leveza que antes parecia inalcançável. Como se ao calar o crítico, você tivesse devolvido a si mesmo o direito de ocupar espaço. E mais ainda, o direito de existir com prazer. E isso talvez seja uma das maiores vitórias. Você começa a gostar da sua própria companhia. A se respeitar de verdade. A se tratar com a mesma dignidade que tantas vezes reservou apenas aos outros. É aí que você percebe que silenciar o crítico não é um ponto final. É um recomeço. À medida que você vai se movendo com mais liberdade nesse novo território interno, uma pergunta começa a ecoar. Se o crítico não é mais o guia, quem eu escolho ser? É uma pergunta que não exige pressa, nem resposta imediata. Ela quer apenas espaço. E agora você tem esse espaço. O silêncio do crítico cria uma abertura. E nessa abertura surge a possibilidade de se conhecer de verdade, sem máscaras, sem edições, sem moldes impostos. Você se encontra, enfim, com o que sempre esteve ali, mas que por muito tempo foi abafado por vozes de julgamento, comparação e medo. E você descobre que existe muito mais em você do que imaginava. Partes doces, engraçadas, teimosas, criativas. Partes que foram escondidas porque pareciam de mais ou de menos. Agora elas emergem, algumas com timidez, outras com uma alegria vibrante, como quem finalmente saiu do porão depois de anos. Você começa a experimentar viver com mais inteireza. Isso não significa viver sem dor, mas é uma dor diferente, não mais aquela dor de se ferir para se encaixar, mas a dor genuína do crescimento, da entrega, do risco real, que paradoxalmente traz mais sentido do que qualquer aprovação externa. E aí você começa a praticar a confiança. Confiança em si mesmo. Não a confiança arrogante, que precisa se provar a cada segundo, mas a confiança tranquila. Como uma árvore que sabe que tem raízes. Você confia que pode errar sem se perder, que pode mudar de ideia, que pode parar no meio do caminho e recomeçar. E isso te dá uma leveza nova,
Uma leveza que, ao contrário do que o crítico dizia, não te torna irresponsável, te torna vivo. Eu lembro de uma vez em que deixei de entregar algo no prazo. Não porque fui negligente, mas porque percebi que precisava de mais tempo e coragem para fazê-lo com verdade. Antes, isso me destruiria por dentro. Mas naquela ocasião, eu simplesmente comuniquei com honestidade e fui surpreendido por compreensão. Descobri que muitas vezes é a nossa própria dureza que projeta rejeição onde não há. E você começa a ver isso nos outros também. O quanto estamos todos carregando críticos internos, tentando parecer mais seguros do que realmente estamos. E ao reconhecer isso, você passa a se relacionar com mais compaixão. Você se permite errar e permite que os outros errem também. Esse ciclo vai se quebrando, aos poucos, em silêncio, mas vai. E o que entra no lugar é algo mais real, mais humano. As conversas ficam mais honestas, os silêncios mais ricos. Você aprende a dizer não sem culpa. Aprende a receber um não, sem se despedaçar. E o mais bonito, começa a se sentir confortável em não ter todas as respostas. O crítico sempre exigia certezas, planos, garantias. Mas você agora entende que há beleza no mistério. Que viver bem não é controlar tudo, mas confiar no que emerge quando você está presente. Você começa a valorizar mais o processo do que o resultado. Começa a dançar sem se preocupar com os passos. Começa a escrever sem se preocupar com a perfeição. Começa a amar sem pensar se está fazendo certo. E isso te aproxima da vida como ela é. Imperfeita, mas profundamente significativa. Nesse ponto, o silêncio interno não é mais estranho. Ele se torna lar. Você já não corre para preencher cada minuto com ruído. Você até se pega apreciando o vazio, esse espaço sagrado onde a alma respira. É nesse espaço que surgem as intuições mais verdadeiras, os desejos mais profundos, os caminhos mais inesperados. E tudo isso porque um dia você decidiu convidar o crítico a se calar. Não para bani-lo com violência, mas para colocá-lo no lugar dele. Você o reconheceu, o acolheu e gentilmente disse: agora quem cuida sou eu. Essa escolha te devolveu o poder, e com esse poder, você segue. Não imune à dor, mas aberto à vida. Não blindado contra falhas, mas disposto a continuar mesmo assim. Você entende que a vulnerabilidade não é o oposto da força, é a fonte dela. E nesse momento, enquanto caminha nessa nova paisagem interna, você olha para trás e vê o quanto percorreu. Cada passo, cada queda, cada tentativa de silenciar uma voz que por anos parecia invencível. E agora, olha para o futuro, com um novo olhar. Não mais o olhar assustado, ansioso, hipercrítico, mas um olhar curioso. Um olhar que sabe que, aconteça o que acontecer, você tem um abrigo dentro de si. Esse abrigo é feito de verdade, de coragem, de presença e de uma nova relação com você mesmo construída aos poucos no silêncio. Você não chegou a um fim, chegou a um novo começo. Você senta na beira da cama como faz tantas noites, mas algo está diferente. Não é o travesseiro nem o lençol, é você. O jeito como se acomoda, como respira antes de deitar, como não sente mais aquela urgência de se distrair a qualquer custo. Agora, há espaço. E você não tem mais medo dele. As vozes que antes ecoavam sem trégua, aquelas que cobravam, que apontavam falhas, que recitavam listas de deveria ser, estão caladas. Ou melhor, estão em segundo plano. Presentes talvez, mas pequenas. Você agora ocupa o primeiro plano, sua voz, sua presença. Esse silêncio que antes assustava, agora acolhe. Porque você aprendeu a escutá-lo. Descobriu que por trás do barulho do crítico havia algo muito mais verdadeiro. Algo que não gritava, não exigia, não ameaçava. Uma voz mais sutil, mas firme. Uma voz que dizia: você já é suficiente e você acredita, porque viveu o bastante com dor para saber quando encontrou paz. Lembra de como tudo começou? De como parecia impossível imaginar um mundo em que o crítico não reinava.
parecia utópico, irreal. Mas você teve coragem de dar o primeiro passo, de encarar aquela figura interna com curiosidade em vez de medo, de convidá-lo a sentar, a explicar suas intenções e então, com calma, pedir que ficasse em silêncio. Não foi um ato de guerra, foi um ato de amor. E isso mudou tudo, porque você não quis vencer o crítico, você quis se libertar dele, e para isso precisou ouvir o que ele tinha a dizer, compreender de onde vinha e então reescrever a história. Agora, essa nova história está em andamento, e ela é cheia de espaços antes impensáveis, manhãs tranquilas, sem culpa, pausas no meio da tarde sem justificativa, sorrisos espontâneos sem explicação, e a liberdade de não estar sempre se moldando para caber em expectativas. Você até estranha às vezes, porque foi tanto tempo vivendo sob vigilância que a liberdade pode parecer estranha, mas aos poucos ela se torna o novo normal, e você começa a confiar nela. As relações também mudam, não só porque você é mais honesto, mas porque se permite ser visto como realmente é. E isso afasta algumas pessoas, sim, mas aproxima outras que vibram na mesma frequência. Pessoas que também estão cansadas de se esconder. E assim, novos laços se formam, mais profundos, mais reais. Você aprende que vulnerabilidade não é fraqueza, é ponte. E também aprende a reconhecer os sinais do velho crítico querendo voltar. A ansiedade repentina, a autocobrança disfarçada de disciplina, o perfeccionismo sorrateiro. Mas agora, você os reconhece rápido e com compaixão escolhe diferente. Você respira, você para. Você lembra do silêncio que criou dentro de... Certo, e isso basta. Com o tempo, viver assim se torna menos uma prática consciente e mais um estado natural, como andar de bicicleta depois que o corpo aprendeu o equilíbrio. Você sente quando algo está te puxando de volta para o antigo modo, mas agora sabe como retornar ao centro. E esse centro é calmo, forte. A vida continua desafiadora, claro. Ainda há dias em que tudo parece demais, mas a diferença é que agora você tem ferramentas e, mais importante, tem a si mesmo. Você é seu próprio abrigo. E mesmo quando o mundo lá fora for barulhento, aqui dentro você sabe, há um lugar onde tudo desacelera, onde você pode descansar, onde a voz que guia é suave mas firme, e onde não é preciso provar nada a ninguém, nem a você mesmo, porque a verdade mais simples e mais poderosa que descobriu é essa: você merece existir, inteiro, imperfeito, vivo. Esse é o presente mais valioso, e ele não veio de fora, veio de dentro, de um movimento interno, silencioso, persistente, de um encontro com sua própria humanidade. E agora, com esse encontro selado, você pode seguir, sem pressa, sem máscaras, com leveza. Então agora respire fundo, deixe que o ar entre devagar e saia ainda mais lento. Perceba o peso do seu corpo sendo sustentado. Você não precisa fazer nada neste momento, apenas estar, presente, inteiro. Você percorreu um caminho longo, corajoso, e talvez pela primeira vez em muito tempo pode apenas descansar. Feche os olhos se quiser. Sinta os ombros soltarem. Sinta o maxilar relaxar, o coração desacelerar. Está tudo bem agora. Você aprendeu a calar o crítico sem violência. Aprendeu a acolher sua própria voz. E descobriu nesse processo que há um silêncio que não oprime, mas que cura. Não há mais urgência aqui. Não há cobranças. Apenas a suave lembrança de que você é humano. E isso basta. Se o mundo lá fora parecer demais amanhã, tudo bem. Você pode voltar para este lugar. Pode lembrar que há um espaço interno onde a paz mora e que ele está sempre disponível. Basta fechar os olhos, respirar e voltar para... Se imagine agora uma brisa leve, atravessando uma cortina branca em uma tarde morna. O som distante de folhas se mexendo. Um ambiente seguro, sereno, só seu. Fique aqui o tempo que quiser. Você merece esse descanso. Você merece essa paz. E ela já está com você. Boa noite.